Boa tarde, alunas do curso de Relações de Convivência e Conflito, tá? Resolução de conflito. Teremos aula amanhã, no dia 26, e eu queria estar apontando algumas coisas para o término do nosso curso, ok? Então, primeira coisa é a questão de calendário. Um novo calendário saiu, né, por conta dessas novas situações que nós estamos vivendo, e oficialmente o segundo bimestre, as provas serão da semana do dia 16 ao dia 20, ok? Dia 16 ao dia 20 do mês de junho, ok? Portanto, só para deixar claro para vocês, nós temos aula amanhã, no dia 26, depois nós entramos para junho, dia 2, dia 9, e no dia 16 nós já temos a semana de avaliação que nós vamos estar combinando, ok? Portanto, agora eu vou falar o que nós fizemos a partir do segundo bimestre e o que nos resta, ok? Vocês estão percebendo que eu estou na página do Google Classes, tá legal? Eu vou lá em atividades e vou mostrar, né, para vocês que no dia 28/4 está lá indicado hoje, primeira aula do segundo bimestre, ok? Neste dia, nós, como está aqui indicado no tema da aula, né, nós apresentamos os critérios de nota do primeiro bimestre, e vocês fizeram uma série de perguntas, e organizamos o segundo bimestre apresentando um vídeo onde uma pessoa, depois de muitos anos, pedia desculpa para outra pelo bullying que ela havia praticado contra essa pessoa, ok? No fórum em que nós conversamos nesse dia, está aqui anotado, que eu estou com ele aberto, vocês estão vendo, né? Eu disse assim, vamos organizar nossa cabeça, estou fazendo um resumo, né, do que a gente está estudando. O primeiro deles é que é difícil uma definição de violência escolar, dada as diferentes formas de violência que está. A violência de aluno contra professor, aluno contra funcionário, pais e professores, pessoas do entorno da escola entram na escola. Uma segunda coisa, o local da violência escolar, ele é variado, né, dentro da escola. Ele pode acontecer fora da escola, mas nos arredores da escola é considerado violência escolar. Pode acontecer numa festa na casa, num aniversário, num lugar em que os colegas de sala são convidados, tá? Pode acontecer a violência num estudo de e-mail que o professor sai, enfim. E aí nós temos ainda a violência através do cyberbullying, onde as pessoas ofendem as outras usando as mídias, ok? As modalidades de violência, nós falamos que é a violência física, que é do corpo, a psicológica, que são as humilhações que as crianças sofrem, os adolescentes, os jovens, né? As ameaças, né? Enfim, a violência sexual, que é uma violência contra o corpo e fere a integridade da pessoa, vandalismo, ok? A escola também acontece também a violência simbólica, que está misturada aqui com todas essas coisas que a gente acabou de falar. Eu lembro que quando nós iniciamos esse assunto lá no bimestre, onde a gente apresentou um vídeo de uma criança quebrando a escola e tudo mais, dando facada e tudo, muitas de vocês ficaram horrorizadas e algumas chegaram a dizer, olha, não tem solução isso, né? E aí nós falamos que se não tem solução, a educação falhou, não é verdade? Então assim, eu fiz uma pergunto, uma situação de conflito, qualquer que seja esse conflito, ele se resolve, nós temos que encontrar maneiras de solucionar, né? Pode ser por meio da lei, onde a pessoa é presa, enfim, né? E aí tem todos os trâmites. Mas dentro do espaço escolar, antes da questão judicial, tem a questão do diálogo. E aí eu fiz uma pergunta a respeito do que é dialogar, exatamente por causa do vídeo que nós trabalhamos naquele dia, ok? Como vocês podem estar olhando aqui, escola ou ambiente escolar é um lugar onde tudo acontece de bom e de ruim, a violência é uma delas, porém a escola é o local também de aprendizagens, não só da aprendizagem da matemática, da geografia, mas aprendizagens da civilidade, da boa convivência,
Daí que um conteúdo fundamental para a convivência entre as pessoas, né, é fundamental falar de valores, o diálogo é uma delas, ok? Para encerrar este momento, vocês fizeram uma atividade naquele texto, né, que nós estamos estudando, capítulo 4, onde vocês fizeram anotações, como aqui está apontando, ok? Na sequência, na próxima aula, que foi o dia 5 do 5, vocês assistiram para uma discussão nesse dia, um documentário um pouco mais longo, né, onde um grupo de pesquisadores acompanharam o bullying, né, enfim, a violência contra 3 crianças, na verdade, e que o que nos salta de importante ali, pelo menos para mim, é de perceber o quanto que as crianças que sofrem violência, elas não têm a devida atenção, muitas vezes dentro do espaço escolar. Vocês lembram que os pesquisadores alertaram as famílias a respeito de que havia uma iminente possibilidade de um desfecho muito ruim para a vida daqueles alunos. E 2 deles acabaram efetivamente se suicidando. Vocês lembram disso, né? E os pais foram questionar a escola e, de fato, né, os vídeos mostravam que as pessoas da escola, da gestão, muitas vezes mesmo o professor, não dava a devida importância, ok? Já na próxima aula, no dia 12 do 5, tá, nós tivemos uma conversa para recompor um pouco as nossas emoções, né? Nós conversamos longamente, coloquei uma música do Chico Buarque e uma música do Almir Sater, nós conversamos profundamente sobre o que está acontecendo no país, não politizamos, né? Apenas expressamos os nossos sentimentos a respeito desse momento que nós estamos passando. E aí, no dia 19 do 5, nós tivemos uma conversa a respeito de um vídeo, né, longo, de uma pesquisadora, né, a Thelma, né, que falava, pesquisadora da violência, e que falou a respeito da autorregulação, ok? Eu vou fazer um resumo rapidamente aqui. Veja aqui, né? O tema dela é pedagogia para lidar com os conflitos, e ela estava falando sobre a violência escolar e a família, né? E aí, nós conversamos na aula, primeiro, que indisciplina, agressividade, conflitos e bullying, né? O que acontece é que, por exemplo, as famílias, a sociedade ficam escandalizadas quando você encontra uma morte, um assassinato dentro da escola. Mas isso não acontece com frequência, né? O que acontece com frequência, como diz a Thelma, é as tais das incivilidades, quer dizer, um conjunto de pequenas importunações que geram estresse para o professor, né? Nem sempre eles vão acabar na morte de alguém, né? Mas o vídeo anterior que nós vimos pode acabar pelo descaso, tá? O que são essas incivilidades? Conjunto de microviolências praticadas por crianças mais velhas, né? No cotidiano escolar, essas incivilidades tumultuam o ambiente de aprendizagem e geram o que nós chamamos as agressividades mais severas, que a gente chama aí de empurrões, do cutucar os outros, do andar o tempo todo pela sala, interromper, chegar atrasado, furto de celular, de figurinhas. Na verdade, esses conflitos eles se apresentam em diferentes durações e intensidades, ok? Nós falamos sobre isso. Ponto 2 que nós falamos, professores diante do seu despreparo a respeito dessas incivilidades, o que causa muito estresse ao professor, né? E diante dessa situação, desse despreparo, os professores, via de regra, têm 3 comportamentos. O primeiro deles é evitar, né? Como é evitar o conflito, evitar resolver a questão. Como é que ele faz isso, né? Ele cria mais regras. Se o conflito foi por causa de figurinha, então aquela criança que trouxe a figurinha, então, olha, por que você trouxe a figurinha, né? Às vezes faz um mapeamento de carteiras para separar alunos mais briguentos ou que conversam demais, demarcação de lugar, coloca um monte de lição na lousa para as crianças copiarem e assim você consegue o silêncio da sala, né? Algumas escolas têm filmadoras de vigilância dentro da escola. Então esse é o primeiro. O segundo é conter, né, a violência, estimular o pedido de desculpas entre o ofensor e o ofendido, as ameaças, e aí
faz punições, e às vezes, como vocês falaram, a gente acompanhou, né? Terceirizar. O problema aconteceu em sala de aula, o que eu faço? Eu tiro ele da sala de aula, mando para a coordenadora, ou então mando para a família, terceiriza. Né? E aqui nós apontamos um problema sério, que quando eu terceirizo eu não trabalho um conteúdo fundamental, é um saber que pode ser, que está sendo dispensado, que é a construção de valores, quando eu terceirizo. E a terceira é ignorar, quando o episódio for entre um aluno e um aluno, um conflito, então normalmente o adulto se esquiva, não dá devida atenção, né? Apenas, e às vezes até diz que é apenas brincadeira. E quando essa ofensa é do aluno para com o professor aí sim se ofende e diz que é falta de respeito. Então, aquilo que acontece entre os alunos não seria falta de respeito, mas quando é com o professor é falta de respeito. Seguindo. O terceiro, então, a pedagogia construtivista fala da autorregulação, de ver no conflito a possibilidade de construir conhecimento através da consciência. Tá? A autorregulação é o processo de regulação afetiva, né? De tomar consciência do que está acontecendo, dos desejos que está dentro de mim. Eu quero um celular, mas eu quero agora e não depois, eu posso roubar, né? Dos sentimentos e de sentimentos contra. O que é então essa autorregulação? É ter consciência dos sentimentos contraditórios que estão dentro de nós. Eu quero possuir uma coisa. Como eu não tenho dinheiro, ou eu tenho mais força que o outro, eu vou lá e bato. Mas, ao mesmo tempo, eu também não quero ser visto como o violento, né? Como uma pessoa desonesta que desrespeita os outros. Então, o que é que tem aí? Nós temos dois pontos. Primeiro, na autorregulação, querer, desejar, ter vontade de apossar-se do que não me pertence, por exemplo, relógio, celular, figurinha, caneta, bola, joguinhos. Do namorado, quando você está no colegial, ou não, né, namorado, namorada, xingar, bater, aí entra por esse lado. B, querer ver a si próprio como uma pessoa que faz a coisa certa. Então esses dois sentimentos, eu quero algo, mas eu não quero da maneira honesta como seria o caso. Mas eu também quero seguir. Então como é que eu posso equilibrar essas duas coisas, tá? Então essa experiência, tomar consciência, é a autorregulação. Nós estávamos falando na aula passada. O conflito, se não for ignorado ou minimizado, ele pode ser um aprendizado, uma possibilidade de construção de valores, né? ênfase não no produto, mas no processo, no que a criança pode aprender, ok? Se não for ignorado. Quarto, formas de intervenção nos conflitos no sentido de transformá-lo em processo de aprendizagem. O que se pode aprender com o ocorrido? Você chama as partes, né? Não ignora, mas dá realmente atenção à situação, né? E por meio de quais ações vai se fazer essa conciliação? Primeiro, saber que o professor não resolve o problema que o aluno criou. É o próprio aluno que vai resolver. Por isso a terceirização é, de alguma maneira, uma fraqueza e uma impossibilidade de construir valores. Né? O professor não resolve o problema. É o aluno quem deve resolver o problema, claro, mediado pelo professor. Né? O aluno é quem deve resolver o que causou o problema, oportunizando que o aluno possa pensar naquilo que causou, nas consequências, e se colocar na situação, no lugar daquela pessoa que eu gostaria de sofrer o que eu causei no outro. Então a criança é chamada a ser ativa e não passiva, né, na solução do problema. Pensar encontrar soluções e como eu posso resolver aquela situação que eu causei. Okay? Professor evitar terceirizar o conflito, então está aqui as soluções para a coordenação ou para a família, para não perder a oportunidade de trabalhar valores. Os sentimentos, os impulsos, os desejos, os quereres precisam ser considerados e reconhecidos. Se eu estou com raiva, então eu estou com raiva, então eu preciso reconhecer para que eu possa saber o que eu vou fazer com isso. Né? E esse é o papel do professor. Os atos é que precisam ser contidos. Né? Então, primeiro eu tenho consciência. A gente não tem, muitas vezes, como evitar uma série de pensamentos que estão passando sobre a nossa cabeça. Mas tornar aquilo que está em sentimento, em pensamento, em ato, é uma outra coisa. Portanto, os atos é que precisam ser contidos. Né? Ok? E duas últimas coisas. Cuidar da qualidade sociomoral do ambiente. Cuidar. Quer dizer, perceber o professor a relação,
a construção de uma relação mais respeitosa entre aluno-aluno, aluno e professor, professor e aluno, né? Estimular valores como a cooperação. Tudo isso é muito teórico, claro, né? Mas é observando como é que eu posso colocar esses conceitos na prática que eu posso encontrar. Se eu desistir, não há o que fazer, tá? Atenção para o conhecimento, o saber que pode ser produzido aí. Estimular que a criança seja ativa e não um pensamento mecânico, memorístico, repetitivo que gera o tédio, que é isso que a pedagogia construtivista não deseja. E por último, criar espaços de participação, que é o que nós estamos construindo lá, lendo naquele texto, tá? Criar espaços de participação na resolução dos conflitos, tá? Que são as assembleias, os círculos restaurativos, né? São esses espaços movidos pelos princípios de justiça, solidariedade, portanto, valores que eles não... É como aprender matemática. As pessoas não nascem aprendendo a somar, dividir, multiplicar, subtrair. Elas são levadas a exercitar. Portanto, também ser bom e ser mal é uma questão também de ser exercitado isso, né? Então, exercitado através do diálogo e dos valores, né, que a gente está procurando perseguir de uma escola democrática, de participativa, ok? Vou colocar esse vídeo agora para vocês, para nós continuarmos a aula amanhã, ok?